Sobre a gripe aviária aqui no estado do Rio Grande do Sul, notícia de ontem, foi feita a desinfecção na granja de Montenegro, foi concluída e agora a área entra no período de vazio sanitário por 28 dias. Falar um pouco sobre como é que está a situação aqui nas nossas granjas, a situação da carne de frango, dos ovos, os perigos para quem trabalha com os animais diretamente, para a população que ingere o alimento, por mais que a gente tenha reforçado bastante isso na nossa programação. Vamos ampliar esse tema falando agora com o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, o médico veterinário Fernando Groff. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Independente. Tudo bem, tudo sob controle aqui. Nos dê um panorama, uma atualização do cenário que nós estamos hoje, desde que aconteceu a confirmação da gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul, na granja lá de Montenegro, e para como nós estamos nesta quinta-feira, dia 22 de maio. Nós estamos trabalhando efetivamente desde o dia 15, dia 16, a partir de 16 aqui em Montenegro, diretamente envolvido no foco. O nosso ponto crítico agora era fazer o saneamento da granja, que terminou ontem, dia 21. É o ponto talvez mais crítico, porque enquanto não terminar a desinfecção, a gente não conta o período de tempo de vazio. E também a parte de vigilância, claro, para verificar o que a gente tem na volta do foco, uns 10 quilômetros ao redor do foco, e até em algumas regiões mais distantes, um pouquinho aí, que tem vínculos epidemiológicos. A gente já terminou duas vistorias gerais nos 3 quilômetros ao redor do foco, e vamos recomeçar agora, sábado, a segunda, no perifoco, na vigilância, que é a parte até 10 quilômetros longe do foco. Obviamente buscando algum repique, mas são granjas de subsistência, quer dizer, pessoal de consumo próprio, não são granjas comerciais, né? Então é bastante rápido. A gente não achou nada, algumas suspeitas, claro, é normal de acontecer, mas nenhuma delas confirmada até o momento. Fernando, tem como dar mais detalhes de como é feito esse trabalho que você diz do saneamento da granja, da desinfecção? O que é feito no local? Quantas pessoas envolvidas? O saneamento do foco é basicamente a eliminação dos animais restantes, ou as carcaças, no caso, que tem uma mortalidade muito alta. Esses animais são colocados em vala para fazer a decomposição de acordo com o que é permitido, né, que é fazer em vala sem nenhum tipo de, nesse solo mais profundo, sem nenhum tipo de capa em cima ou embaixo desses animais, para decomposição pura, retirada da cama e insumos que tem lá dentro, resto de ração, enfim, que tenha ficado nos silos, e depois aplicação fazendo higienização, basicamente sabão e água, e aplicação de duas a três ciclos de desinfetante específico para esse tipo de vírus. Isso aí foi feito ao longo dos últimos 5 dias, né, arredondando um pouquinho aí até ontem, até a quarta-feira, com uma média de 16 pessoas e 3 fiscais nossos o tempo todo fazendo a supervisão disso para que o protocolo fosse bem aplicado, e em 4 turnos, quer dizer, não parou durante a noite. Porque é um processo bastante crítico, ele é muito delicado, quer dizer, não pode deixar nada para trás. E também, é óbvio que uma granja de matriz ela tem um maquinário bastante complexo de ser higienizado. Isso toma um pouco mais de tempo. Uma granja de frango de porta, por exemplo, tem muito menos maquinário, muito menos complexidade a ser atentado durante um processo desse. E a supervisão, principalmente, foi o pessoal da empresa mesmo, a integradora fez a parte de desinfecção sob a supervisão, como eu disse, principalmente para ter um olhar mais atento e evitar que sobrasse algum material contaminado dentro. É o fator crítico, porque enquanto não termina a desinfecção, geralmente, ou melhor, sempre existe a probabilidade de não desinfetado, não ainda permanecer alguma coisa que seja potencial contaminante, né? Então, é o trabalho mais delicado que a gente tem dentro do foco.
Com a desinfecção feita, dá para dizer que o pior período, ou o período mais propenso para ter novos focos já passou? Até quando que vai esse período que tem que se ter a atenção? Se tem algo em investigação ou, por enquanto, nada diferente foi encontrado em outros pontos? Geralmente, quando acontece um foco, o pessoal fica sensibilizado e notifica bastante. Isso é natural, né? A gente, inclusive, estimula que se faça a notificação até para ter uma certeza de que ao redor do foco tem alguma coisa ou não, ou próximo ao foco, né? A influenza não é uma doença que o simples contato direto, geograficamente próximo é importante. A gente tem muitas questões relacionadas a vínculo, porque é um vírus que circula na vida selvagem. Existe a probabilidade de uma granja ser infectada aqui, daqui a pouco ter uma ou outra a 200 quilômetros daqui, né? Porque vida selvagem está livre. Então, se investiga ao redor, se verifica se a partir dessa granja não teve infecções ao redor, não teve repiques, mas segue-se investigando e tendo bastante cuidado com notificações fora da área também, porque a gente está vivendo essa realidade aí desde 2022, né? Tivemos foco em vida livre em Rio Pardo, aqui próximo, tivemos foco no Tainha, na parte litorânea do Rio Grande do Sul, ou seja, o vírus está circulando, a gente vai manter uma atenção bastante grande em cima disso. Mas, de fato, agora, essa semana, a gente teve um aumento aí de notificações estimulado pela própria atividade de controle do foco aqui. Fernando, além da notificação, de todo esse cuidado, atenção que você cita, você já percebe alguns outros reflexos? É claro que talvez cabe muito mais a um setor de mercado e de outras áreas, mas para vocês aí da Divisão de Defesa Sanitária, tem algum outro reflexo ou por enquanto segue nessa atenção? Não, obviamente a operação em si é cara. Movimenta pessoal, equipamento, produtos, insumos, né, desinfetante mesmo. Então, existe um custo da operação entre o Estado, o Estado, a Secretaria de Agricultura e o Ministério da Agricultura, colocando recursos, a empresa também, mas óbvio que o maior impacto é comercial em termos de venda de produto avícola para fora do país ou até dentro do país, né? Nesse ponto, a perda de mercado é muito superior. Essa operação aqui é só uma pontinha de recurso aplicado diretamente. Certamente que você deixou de vender nos últimos dias, que você deixou de transitar de produto, que se perdeu o alojamento, que vai atrasar o sistema, é muito mais valor do que isso. Por isso que também a gente faz essa parte delicada aí do saneamento, porque disso depende voltar a esse mercado a pleno, né, para evitar um pouco mais o prejuízo da cadeia produtiva aí dos produtores e tentar recuperar o quanto antes. Mas a gente sente assim que, claro, é um custo alto. A gente tem tido aí compras para reposição de material, a gente tem um estoque muito bom, mas, claro, agora antes da entrevista aqui, eu estava falando com o pessoal do almoxarifado, ver se faltava algum projeto de compra de material para reposição, porque, óbvio, a gente usou litros e litros de desinfetante nas barreiras, a gente pediu para aumentar nossas cotas de diária do mês, são 80 pessoas aqui, mais 50 brigadianos, isso é um volume muito grande de recurso aplicado diretamente na operação. A gente considera isso custos diretos, né? Os custos que são aplicados aqui, em Montenegro, na região aqui, para prevenção e saneamento do foco. Você mesmo comentou, né, Fernando Groff, que estamos convivendo com a gripe aviária aqui nos últimos anos. Claro que agora foi uma situação diferente, mas no que ela difere tanto? Qual é o impacto, se ele é maior, se ele é menor, e o que a gente pode prever para, não tendo outro foco, né, 28 dias, aí está livre, se volta à comercialização e os impactos para a sociedade em geral? A gente estava comentando hoje até que influenza aviária de alta patogenicidade, a gente tem 3 fases de alerta, hein? Quando tem uma detecção em ave de vida livre, ave selvagem, não impacta nosso estado sanitário. A gente continua livre de influenza para fins comerciais, ou seja, não tem impacto. A ave de subsistência é um alerta um pouquinho maior, mas ela segue sendo uma situação que não altera nosso status sanitário. A gente não perde a certificação, a nossa declaração de livre. Ela só é perdida ou suspensa, como é o caso agora, se a gente tem em aviários comerciais.
ou seja, granjas, né, como a gente tem galpões aqui na região, muitos galpões de agricultura, seja de postura, matrizes, genética ou frango de corte. Aí sim, aí afeta, a gente tem suspensão de comércio, tem perdas produtivas inerentes a isso. Então, é uma situação, o alerta máximo é nessa situação de comerciais. De qualquer maneira, a gente faz uma notificação geral, a gente atende qualquer suspeita, mesmo que seja de aves a gente já teve várias aí, de aves selvagens registradas, a gente fez uma vigilância bem preventiva, esperando para determinar onde o vírus está circulando dentro do estado e tentar proteger ao máximo as criações comerciais, evitando a perda, exato, do que aconteceu essa semana, a perda de aproveitamento de produto avícola. Isso era o nosso mantra aqui, que a gente estava tentando localizar nas aves no taim, pensando até onde iria o vírus e se chegaria a ameaçar a avicultura comercial. A gente teve bastante sucesso nisso até, porque, como tem sido falado bastante na imprensa aí, nós convivemos mundialmente, globalmente com esse vírus há 15 anos. E nesse tempo todo a gente conseguiu manter a salvo, né? Aconteceu agora, é uma probabilidade, a gente estava esperando que acontecesse, ainda bem que deu tempo de reagir, intervir a tempo e evitar um prejuízo maior. Fernando, olhando para frente, né, no futuro, o que se espera agora de andamento dessa situação? É ficar nesse alerta que você diz? E qual o tempo estimado para que se volte a uma normalidade? Bom, 28 dias, uma coisa, a suspensão, é normal que no dia seguinte a um foco o mercado caia, quer dizer, suspende praticamente tudo, e isso vai voltando logo a seguir, né? Quando você vê a extensão do problema, se dá muitas sinalizações de se está melhorando ou não, se está circunscrito a um foco. Então, a gente já recuperou algumas coisas que cancelaram, só essa área de 10 quilômetros que está interditada, embargada, para o mercado internacional de muitos países. Mas a normalidade mesmo tem que esperar os 28 dias, né, que é ver se não tem nenhum repique. O manejo da granja é um pouco diferente, a gente talvez tenha que botar a sentinela, a gente está decidindo isso agora, mas o manejo da granja, depois dos 28 dias, é o manejo da granja, ela não é do foco. O foco vai até 28 dias pós o término da desinfecção, e a tendência é que a gente recupere imediatamente esses mercados que ainda estiverem bloqueados, embargados, né? Então, é bastante favorável. Claro, estou falando das evidências de hoje, numa zona de foco, que tem num estado que tem vida selvagem com vírus circulando, né? Isso pode mudar, mas dentro do que se diz respeito a este foco, esse é o cronograma. É bastante favorável, a gente possivelmente já passou bastante visitas, já está bem afastada a probabilidade de repique a partir desse foco, né? Mas está na natureza, quer dizer, o vírus está aí, a gente vai ter que continuar cuidando, evitando isso, que a gente vai centrar depois o esforço, que seguir centrando o esforço, que é que o pessoal faça as atividades de biossegurança, suas granjas, evitando que a gente tenha ingresso de vírus nessas pessoas identificadas. O Ministério da Agricultura tem afirmado que não é transmitida a gripe aviária pelo consumo de carnes de aves e ovos. Em outros materiais a gente fala, olha, o ideal é não comer um ovo cru, uma gema mole. Daí eu fico na dúvida, pode ou não pode transmitir, Fernando? Não é a via de transmissão de maior risco. Claro, risco zero não existe, mas quanto melhor cozido, melhor, sempre, enfim, mas o que mais resolve o risco é comprar produtos de origem certificada, sob inspeção, né, bem acondicionados, principalmente, que estejam na validade, que representa muito mais risco que uma contaminação cruzada desse tipo. A via de contaminação de aves e entre aves, principalmente, e até para pessoas, são pessoas que têm um contato muito íntimo, quer dizer, são manejadores, pessoal que trabalha no saneamento, por exemplo, esses casos são considerados contatos. Entre aves, fezes e respiratório os principais, não é o produto em si. E, claro, animais vivos que possam carregar isso, né? Não é um caso de carne que passou por processo já vem de uma área que é liberada e passou por um processo de inspeção, não tem o menor risco.
Esclarecido. Fernando Groff, muito obrigado por atender a Rádio Independente. Um bom trabalho aí à frente da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado. Obrigado, agradeço o espaço aí. E só reforçando, né? Quem tiver alguma suspeita, alguma situação de mortalidade, ou aves doentes com sinal neurológico, notar alguma coisa suspeita, pode notificar nos canais da Secretaria que a gente providencia uma equipe para verificar se tem a possibilidade de ser fundamentada como influenza ou não.